palavra do Senhor que se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isaías 53, 7. Queridos irmãos e amigos, foi ele um sofredor por nós para nos dar a vida eterna. Foi incrível que ele tivesse de ser morto sem choro. Nas mentes daquele povo do primeiro século, que tivesse, portanto, essa ideia. Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Era uma pedra de tropeço para eles, para os judeus, e loucura para os gregos, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que ele diz que realmente é uma pedra de tropeço para aqueles que eram os judeus, e loucura para aqueles que eram gregos. O próprio fato que os homens pudessem matar Jesus, glória a Deus, era prova convincente, era para eles incontestável. Homens não podem matar Deus. E mais ainda, eles estavam certos. Nenhum homem, nem a humanidade como um todo podem superar o poder de Deus, conforme Salmo 2, versículo 1 ao versículo 5, que nos diz que ninguém tem esse poder, a menos que o permitir. Glória a Deus. Pois diz a palavra de Deus, glória a Deus, em João 18, desde o versículo 4, que quando procuravam prender Jesus, aquele povo naquela época andavam com Judas, vieram, portanto, cerca de 400 soldados, e quando chegaram procurando Jesus, Jesus se antecipou dizendo: a quem procurais? Eles disseram: Jesus de Nazaré. Ele disse: eis-me aqui. Quando ele disse: eis-me aqui, glória a Deus, aleluia, caíram todos por terra, glória a Deus. Jesus repete: a quem procurais mesmo? E ele disse: Jesus. Ele disse: já disse, estou aqui. Caíram novamente. Irmãos, amigos, ninguém jamais poderia matar Cristo. Glória a Deus. O abate de bois é esperado com muito berro e esforços frenéticos para escapar, mas as ovelhas vão para a sua morte quietamente, sem resistência. Por isso que diz a palavra: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então nenhuma palavra poderia ter descrito melhor o modo surpreendente como Jesus aceitou seu sofrimento e morte do que Isaías, quando ele declara, aleluia, como uma ovelha muda não abriu a sua boca. Nenhuma mão de carne e ossos poderia tê-lo ameaçado, mas desde o princípio da sua, aleluia, da sua estada aqui na terra, entre os homens, ele se fez acessível ao toque deles. Foi permitido que homens e mulheres pecadores o agarrassem em desespero. Marcos 3, 10 e outros. E ele frequentemente colocou alegre, glória a Deus, e compassivamente suas mãos sobre eles para curar, para levantar o caído, em demonstração da realidade de sua verdadeira presença entre nós, aleluia, em carne. João escreve: o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, aleluia. 1 João 1 e 1. Mas ainda nos surpreende, meu irmão, que aquele que tinha 72 mil anjos sob o seu comando, conforme Mateus 26, 53, quando ele disse que ninguém poderia tocar, pois ele poderia pedir ao Pai que mandasse mais de 12 legiões de anjos, aleluia, mas como ele iria cumprir com as Escrituras? Então, com a palavra dos profetas, que era inspirado pelo Espírito Santo. Então, para isso veio e aconteceu. Meus irmãos e amigos, a resposta naturalmente era simples: seu Pai assim o queria, aleluia. Nosso Deus nos amou, enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E ele o queria.
glória a Deus, Jesus, ele não voltou atrás, não esperou que 600 homens que acompanharam Judas para buscá-lo em seus esconderijos, eles o prendessem. O Filho de Deus tirou de Judas sua utilidade, andando em direção à trilha da multidão e se identificando soberanamente, conforme João 18, 1-4, que nós já falamos. Aceitou sua prisão sem discutir nada, glória a Deus. Amados irmãos e amigos, mas ele não abriu a boca ali quando o sangue rolava, quando ele apanhava, quando ele sofria por mim e por você. É evidente que nenhum daqueles homens, nenhum milhão iguais a eles poderiam jamais tê-lo pegado. Mas o que se torna cada vez mais aparente quando a profecia de Isaías se desenvolve em realidade histórica é que Jesus, aleluia, está simplesmente dando-se a eles. Jesus se entregou por mim e por você. Jamais alguém podia prendê-lo, mas ele se entregou. Amados irmãos, isso é amor, aleluia. Com poucos eles percebiam que tudo o que eles faziam era a sua vontade, aleluia. Glória a Deus. Sua vontade que estava sendo cumprida e não as suas próprias. Era o próprio Deus, mesmo eles maltratando ao Senhor. Era a vontade do Senhor. Deus estava na direção. Quantas vezes também nós estamos sofrendo por algum momento e nós achamos que não, que deveriam não fazer aquilo com a gente, alguma coisa está acontecendo de errado. Se lembre, é o querer de Deus. Quando Deus não quer, não acontece. Mas quando Ele quer, tudo é possível a Ele, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E assim Deus, na verdade, morreu. Ele morreu como um cordeiro inocente. Aleluia. Sem se queixar. Glória a Deus. Mas talvez a mais impressionante revelação de Isaías 53 fale, portanto, da fonte do terrível sofrimento do Senhor. O profeta não coloca este erro monstruoso, como poderia ter sido esperado, aos pés dos homens sem misericórdia. Por isso, meu irmão, ao contrário, ele nos diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que estava sobre nós. Tudo aquilo que estava sobre nós, o Senhor fez cair a iniquidade de nós todos sobre os ombros do Senhor Jesus. Isaías 53:6. E o que é mais chocante, quando diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. 53:10 de Isaías. Deus, nosso Pai, agradou moê-lo, o seu próprio Filho, por amor a nós. Então, o homem que não aceita Cristo, o homem que não confessa o nome do Senhor, esse homem, ele realmente tem que ser jogado nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque deixou de acreditar, ele deixou de receber, ele deixou de abraçar esse sacrifício, ele desacreditou do sacrifício do Senhor. É maravilhoso ter a promessa de Isaías que este servo é destinado a servir não só Israel, mas as nações. Mas enorme custo divino só agora é percebido quando nós lemos a palavra de Deus. Ele morreu como um cordeiro, porque era um cordeiro, aleluia, um cordeiro sacrificial para propiciar a justiça de Deus e tornar possível sua misericórdia, aleluia, e misericórdia clemente, conforme João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista proclamou, estava ele batizando nas águas do Rio Jordão, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos os cordeiros que tinham morrido na história humana apontavam para este. Jesus era o Cordeiro, aleluia, pressentido no carneiro que morreu em vez de Isaac, conforme nós vemos na palavra de Deus lá no Monte Moriá. O Senhor verdadeiramente, ele era a verdadeira e última expressão do Cordeiro Imaculado da Páscoa, cujo sangue, a glória a Deus, abrigou Israel da ira de Deus no Egito. E é assim que acontece quando nós estamos corretos, certos de que a misericórdia de Deus nos contagia. Quando nós reconhecemos o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas por que ele tinha que morrer?
e morrer tão horrivelmente, porque era a propiciação pelos nossos pecados. Então, meu irmão, e nele tinha que recair a justa ira divina, imparcial de um Deus santo, glória a Deus, que não pode ter nenhuma treva, nenhuma pode chegar a ele. É o que nos diz lá em 1 João 1, 5 a 6, que Deus é luz e jamais as trevas podem chegar perto do Senhor. Portanto, não pode simplesmente dizer aos pecadores a quem ele ama: eu vos perdoo. Glória a Deus, ele diz. Se ele tivesse que perdoar meramente por compaixão, ou porque um ser soberano, quem sabe, pode fazer o que quiser, ele destruiria a estrutura moral do universo. Talvez um anjo santo pudesse ter sido encarnado e, glória a Deus, propiciado os pecados de uns poucos de nós, mas para a iniquidade combinada de todos os homens seria preciso mais do que a simples morte, glória a Deus, de qualquer outro, mas sim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. As pessoas não sabem agradecer a Deus, as pessoas não sabem ser grato ao Senhor. Então, meu irmão, foi Jesus que veio, foi Jesus que morreu. Ele não abriu a sua boca, ele morreu na cruz, ele levou aquela cruz, foi pregado na cruz, foi levantado na cruz, ali ele expirou. Na hora ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus é o Filho de Deus que fez tudo isso por amor. Não tenha dó, não tenha pena, como muitos dizem: eu fico com pena. Não fique. Jesus fez tudo isso por amor. Não foi porque ele sofresse de uma forma covarde, ou que ele sofresse porque fosse obrigado. Não, ele sofreu porque quis, por amor, demonstrando o grande amor que ele tem e compaixão de cada um de nós. Aleluia. Então aceite essa palavra, abrace a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, aceite o Evangelho, aceite o sacrifício do Senhor, aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e você com certeza vai ter em breve, glória a Deus, lá no céu, a vida eterna ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e toda a sua igreja com ele, em o nome de Jesus. Oremos. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor ter feito esse sacrifício para nos dar vida eterna. Que nosso nome continue no teu livro. Que no dia da tua vinda, Pai, possamos subir ao teu encontro. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus, desde agora e para sempre, dizemos obrigado, Pai, e ser conosco todos os momentos de nossas vidas. Amém.